Eu sou a Débora Souza. Eu sou Alisson Heller. Eu sou a Aline Amorim. Eu sou Rômulo Viana. E juntos nós formamos o programa Respira e Vai. Existe uma criança dentro de cada um de nós. Ela não desapareceu com o tempo, apenas aprendeu a se esconder atrás das responsabilidades, dos medos, das exigências que o mundo impôs. Essa criança sente quando você se cobra demais, quando reprime as emoções para não incomodar, quando faz de tudo para ser aceita. Ela lembra das vezes em que não foi ouvida e ainda carrega o desejo mais simples, o de ser amada sem precisar merecer. Curar a criança interior não é voltar ao passado, é reconhecer o que ficou ali. É olhar para dentro de si e dizer: eu te vejo, eu sinto a sua dor e agora eu cuido de você. Quando acolhemos, algo mágico acontece, o olhar se torna mais leve, o riso volta a ser espontâneo, o medo perde a força. É nesse encontro que o adulto encontra paz e a alma volta a confiar na vida. A criança interior é o seu eu mais verdadeiro, aquele que ainda acredita, que se encanta, que sonha. Ela é a ponte entre o que você foi e o que ainda pode ser. Respira fundo e se encontre com ela. Gostaram do textinho? Gostei. Aline, como é a sua criança interior? Como que ela te reverbera hoje? Difícil. Nós tudo olhando pro outro assim. Como Nossa, que Vocês é? não sabem como é que é a criança interior de vocês? Não. Não. Gente! Ela sou eu. É, a minha criança. Como ela é? Capetão. Como ela é? Você sabe descrever a sua criança interior? Não. Ou não? Gente, não. Pra mim é um melequete Então, de corre como- descalço. Como que é a sua criança interior? Vocês sabem como vocês falam sobre ela o tempo inteiro. Mas como que é? Descreve. Ela é alegre, ela adora rir de bobeira, Ah. gosta de palhaçada, gosta de brincadeira. Essa é a minha criança interior, que na verdade muitas vezes ela até sobressai Sempre. do adulto. Sempre. Não sempre. Nem Não, mas ela vai... muitas vezes tudo ela vai ser sobre sobressai ela. do adulto. Então, eu tô muito conectada com a minha criança interior. Ela me salva de muitas mas coisas. a pergunta que você fez, né? Diz que como é a sua criança. Não é a sua Todos contra a Deb. Todo mundo Pessoas parou que pra- não conhecem a própria criança aí viram o Não, problema. a minha criança interior é sarcástica. Aí, ó. Dá um monte de gargalhada. Vocês sabem que eu não consigo segurar o riso, gente. Não, mas tu trouxe um exemplo. Não, como é Até essa no criança? negócio sério eu tô rindo. Como é que é essa criança? Gente, é uma criança aqui. Ele não Essa aqui é um reconhece. golden. Como que é a sua criança interior, Rômulo? Implicante. Ah, então. Que mais? Extremamente. Implicante. Implicante. O que mais? Comilona. Comilona. O quê? Agitado um pouquinho. Pô, total, né? Pouquinho? Total. Acho que é isso, gente. Eu não sei. E a sua, Alisson? Velha. Uma criança velha. É uma criança. É uma velha criança alma, chata. tá? Uma criança que só A reclama. criança A já criança fez chata. 84 anos a criança. Eu não tenho criança interior, eu tenho um velho interior. É, Não, não. exatamente. Ele tem sim, criança Ele interior. tem. Gente, ele dançando aqui. Duro desse jeito. É uma criança Ah, não. desengonçada, com certeza. Então, mas criança sem esses coordenação momentos de você motora. dançar, de você brincar, de você implicar, é isso mesmo. Mas você sabia que falar de criança interior quando você puxou? Eu não fiquei pensando, mas eu sempre olhei criança interior como um lugar de se tratar. Então, se você me perguntar como que é essa sua criança, eu vou te falar lugares de dor, provavelmente. Eu ia puxar exatamente esse lado. Me veio muito pra esse lugar. Esse Uhum. lugar eu consigo enxergar muito, entendeu? Eu não consigo já enxergar tanto. Assim, eu tô conseguindo ultimamente enxergar o lugar de dor dessa criança por conta dos nossos programas, né? Sim. Por conta das nossas reflexões, né? O lugar de dor da minha criança é justamente o lugar de muitas vezes ser esquecida, né? Ser esquecida no sentido, não chama ela não, né? Então não ser notada, né? Ou, enfim, ser invalidada, Não que ser seja. vista. Não ser vista, exatamente. Esse é o lugar de dor da minha criança. Mas o lado positivo, brincalhão, desperto, eu acho que ela é muito mais assim do que o outro lado. Não que não tenha que trabalhar,
né? Mas, sim, assim, quando a gente faz psicoterapia reencarnacionista, né, do Mauro Quitico, a gente aprende lá que vocês também fizeram. Sim. Né? Todo mundo. Eu tinha esquecido. Inclusive, Foi assim lá, que a gente se conheceu. E foi lá, inclusive, foi lá que Foi firmou assim ela. que a gente se conheceu. Não, a gente já conhecia, né? Não, eu que levei o Alisson, você levou a Aline. Exatamente, levou um intruso, né? Mas, enfim, A criança. fala que tem o lado bom, né? O lado luz e o lado sombra da criança interior, da criança, da nossa criança, né? Um adulto, um indivíduo adulto, ele tem dentro dele o adolescente e a criança. Quando ele virar um ancião, ele vai ter dentro dele o adulto, o adolescente e a criança. Isso aí. Né? Então, por enquanto, a gente conhece aqui o nosso adulto, o nosso adolescente e a nossa criança. Né? Claro que o adulto, o adolescente e a criança faz referência ao que nós fomos nessa vida. Né? Então, essa criança, ela está dentro de nós. Né? Então, coisas que aconteceram com essa criança foram só situações que reverberaram o como que essa criança realmente é. Né? Então, para a psicoterapia reencarnacionista, o espírito, ele tem uma personalidade congênita. Ou seja, você não... nasceu agora você mudou, resetou. Não, você continua trazendo as suas questões. E o lado sombra dessa criança interior é a birra, a implicância. Implicância, se for de brincadeira, é saudável, mas às vezes não. Né? Às vezes leva a implicância para um lado pessoal mesmo, para desestabilizar os outros. Né? A rebeldia, né? Quando a gente é rebelde, quando a gente... é sempre do contra e tal. Eu acho, né? É a minha criança interior, né? Quando alguém tá falando alguma coisa, eu vou lá e... sim, na teimosa. Sim. É sim, desse né? jeito, sim. Então, é a criança interior, sabe? Revoltada, entende? Ele também tem. Não, vocês dois são os mais teimosos. Temos. Eu não gosto dessa expressão lá do sombra, vocês gostam? Eu acho uma coisa tão... Deixa eu falar lá do sombra. Tão assim pra... Não, é junguiano pra falar isso. eu sei, mas pra falar que a coisa é mais leve, não é lado sombra, a gente tem um lado escroto mesmo. Aí acho que acho que lado sombra é pra tornar a coisa mais romântica. Do lado... né, encapetado. Mas não é romântico. Tornaram-se romântico, né? Sombra é porque tá no inconsciente, não é visto. É só porque eu pensei sobre o que você falou em Jung que trouxe, mas eu acho essa coisa tão New Age lá do sombra. É porque ele não traz dessa mesma maneira como a gente romantizou. A gente que romantizou. A gente que romantizou. Tô falando, o meio espiritual romantizou muito. Muita coisa. Muita coisa. Mas volta pra tua criança da sombra. Tua criança da sombra... O que tem? Fala da tua criança assombrosa. Minha criança assombrosa? Eu não sei falar. Tem osteoporose. Eu não sei. Reclamona. Não, reclamando já é mais um ancião. Eu não sei falar porque... Pão duro. Sua língua. Não, isso já é mais o adulto. Isso já é mais o adulto. Eu não sei falar, eu não consigo falar dela aqui não, porque, sei lá, é muita exposição, eu fico meio ruim, não sai. Mas você, entendi, tem dificuldade de estar expressando. Assim. Mas eu consigo acessar esse lado muito fácil e me emocionar com ele, sim. Tem alguma coisinha que você pode falar do lado sombra da sua criança interior? Da minha criança... Viu? Até engala, viu? Eu não consigo falar. Não? Nenhum assim, medo? Não, é uma coisa muito íntima. Mas você não vai falar da sua... Não, talvez se fosse entre nós, sem câmera, coisa, eu falaria, mas assim... mas então tchau, Alisson, não precisa mais cortar na dele, porque o assunto é criança. Não consigo. Daqui a pouco eu volto em você, tá? Vou voltar em você. Fala um pouquinho da sua criança interior, desse lado mais melancólico que você precisa resgatar. Melancólico... esse lado do sarcasmo. Que você transforma uma dor em sarcasmo. Exato, eu transformo muito fácil num sarcasmo e eu tenho que olhar, porque às vezes eu tô brincando ali, mas eu sei que eu tô dando umas alfinetadinhas de leve. Esse meu lado dessa criança meio sombrinha é complicado. E você consegue acessar o seu lado? Total. Como é que é essa criança assombrosa? Não, é muito dentro do que a Aline falou. Eu me olho muito, né? Isso eu tenho, acho que uma das minhas maiores qualidades, a maneira como eu me analiso. Eu acesso isso muito facilmente. Eu consigo com muita tranquilidade botar o Rômulo em terceira pessoa, até vai jogar pra mim. Eu me coloco em terceira pessoa e vou atender o Rômulo hoje. E atendo o Rômulo. E eu analiso o Rômulo, eu converso com o Rômulo. E uma das coisas que eu tenho nesse lado é essa ironia e essa implicância. Se você fez alguma coisa, eu vou implicar com você pra te desestabilizar propositalmente, sabe? Hoje, muita terapia, eu já olho que eu estou indo pra esse lugar e falo, não, isso é sobre mim, sabe? Eu tô querendo chegar lá, não tá legal, sai, volta. Mas o meu lado é essa coisa mesmo da implicância. E de
algum lugar, e aí eu vou trazer isso sistemicamente de maneira transgeracional, a minha família passou por muito problema, muita necessidade, não conheci isso, e aí vem para uma nova geração, que são dos meus avós, que é, temos o mundo, somos donos de tudo, sabe? De mostrar coisas que tinham e que não tinham. Na adolescência, eu fui ensinado a ser assim, a ser maior, sabe? Pelo ter, não maior pelo ser. Então, existe dentro de mim, que eu tranco, que eu guardo, essa pessoa que julga, sabe? Esse Rômulo que às vezes quer aparecer pelo ter. Mas eu aprendi a colocar isso sozinho, sabe? No lugar de não preciso disso. Eu sou maior do que coisas. Mas foi um processo bem, bem longo. Bem longo, né? Quando a gente fala de criança interior, não tem como a gente não se referir à infância, né? Porque Claro. a nossa infância, ela moldou a nossa criança interior, sabendo que, com certeza, as características já estão ali do espírito mesmo que já traz de muito tempo. Vocês acham que nós, que viemos de uma geração... Todo mundo é 80, né, gente? Aqui? Todo mundo é 80. Todo mundo é 80. Como é que... Ué, você não é 80? 80, sim. É 8 ou 80 você, né? Essa criança interior dos adultos da geração da década de 80 tem algumas coisas que ressoam mais? Ou seja, a gente encontra coisas muito parecidas na criança interior dos nossos amigos, por exemplo, das pessoas que a gente vive? Bom, eu vou tentar trazer o que eu entendi da tua fala, tá? Eu acho que todo mundo aqui vem de duas gerações antes da nossa. A gente vai pegar a geração ali que nasce na guerra acontecendo, né? Uma guerra mundial, Segunda Guerra Mundial ali, Então, é esse 40 lugar, e né? pouco. E depois a gente vai para dentro do Brasil, e aí cada um leva pro seu lado de crença e de verdade histórica, mas ditadura acontecendo. Ditadura, isso. Então, essas pessoas são nossos pais. Essas pessoas são a geração anterior à nossa. A nossa. Então, eu acho que todo mundo da década de 80 vai trazer primeiro uma questão de mais disruptiva, porque a geração anterior não podia ser. Então, a gente vai quebrar dogmas, a gente vai quebrar paradigmas, a gente vai quebrar religiosidade. A gente tá ali meio que numa revolta, porque a geração anterior foi reprimida. Somos índigos. Somos índigos, né? Somos índigos. A gente consegue pensar e validar nosso pensamento do que o outro, antes da gente, 20 anos antes, não pôde fazer. Nós viemos de uma pós-ditadura, nós viemos de uma pós-guerra. De Exato. algumas pós-guerra. Algumas, né? Então a gente é a primeira geração que pode respirar depois de, 30 anos consecutivos sem isso poder acontecer de maneira leve, né? Até falando mesmo de governos. Então, eu acho que a nossa geração tem isso. A gente é a primeira geração que vai livremente, principalmente para as mulheres, né, viver a sua sexualidade, a sua liberdade, vai viver algo sem precisar viver por uma imposição, por uma questão como, né, posso falar aqui dos pais ou mães antes da gente, que as mulheres estavam ali vivendo, botando saia pela primeira vez para brigar por aquilo, né, botando a calça jeans para brigar por alguma coisa, entrando numa faculdade, mas para imposição. Então eu acho que é a primeira geração em que mulheres vão ser livres, homens vão ser livres de guerra, de tudo isso, sem essa preocupação. Tipo, né, eu vou viver uma vida que eu escolhi, e não para defender uma causa que está acima de mim. Então, não sei se eu respondi tua pergunta, Respondeu, sim. mas acho que todo mundo na nossa geração foi essa geração de meio que de criação, uma geração de liberdade, até das experimentações. Como se a gente tivesse aberto as portas, né, para a liberdade. Eu posso, sem alguém me reprimir, sem um governo brigar, sem uma guerra pra eu lutar, sabe? Eu posso viver. E aí, automaticamente, a geração que vem depois da nossa, como filhos dessa nossa geração, vai para um lugar muito perdido, que é a geração que a gente tem hoje, né? Ali, 2000, que é essa geração do, cara, eu não quero fazer nada, porque a gente ainda vem com resquício disso, né? Acho que posso falar da minha irmã, por exemplo. Não podia brincar de certas coisas que os irmãos brincavam, os primos brincavam, porque ela é menina. Não pode se vestir de não sei o que lá, não pode brincar na rua. Minha irmã tinha muitas obrigações que eu nunca tive, Sim. porque ela é filha dessa galera que tá ali atrás. Provavelmente vocês também tiveram isso. E aí a galera que tá agora tá meio perdida justamente porque não tem esse viés, né? Não tem esse raciocínio. Sim. E a nossa geração também, a gente foi passando por tecnologias, né? A gente chegou no vinil
É isso aí. E hoje a gente Nossa, pode crer. A gente pegou uma transformação tecnológica bem intensa, né? Nós pegamos tudo isso. A gente passou por CD, Exato. fita cassete. Fita cassete. Aquela coisa do VHS que tinha que quebrar, quando quebrava tinha que botar fitinha pra gravar. Rebobina. Rebobina pra entregar na locadora. Rebobina. Pra entregar na locadora. Então a nossa geração realmente ela vem muito diferente. Vocês acham que a nossa geração foi uma geração feliz? Dessa Eu infância? Completamente. Porque quando a gente ia pra rua, brincava, ralava joelho, vinha a mãe com mertiolate, Ai, aquela coisa bem sado, né? Meu pai, não era minha mãe que fazia isso, não era meu pai. Com aquele mertiolate, fica quieto, não arranhou, agora peraí. Você fica até 11 horas da noite brincando de pique-esconde. Não tinha tanta violência, né? Amarelinho, subindo em árvore. Nossa, pique-esconde, Ai, tranquilo. nossa. O que vocês gostavam Pegava de brincar doce na rua, quando vocês eram gente. criança? Vocês gostavam de brincar de quê quando vocês De eram médico. criança? Escritório. Ah, para! Começou. Só uma Porque coisa. é médico. Você falou de pegar doce. Pegar doce. Eu peguei doce a vida inteira. Aí depois eu comecei a dar doce. Um dia eu parei de dar doce por causa de um evento traumático. Eu estava dando doce, estava dirigindo, pegando doce do banco do carona e dando. Uhum. Pegava doce do carona, dirigindo assim a 10. Uhum. Na época eu tinha pajeiro. E aí, um menino vem, pega o doce, segura e puxa. Eu parei o carro, peguei um saquinho de doce, fui batendo, solta o doce. E bati com um saco de doce no menino, mas eu bati tanto de doce. Ele levou adoçado. Ele foi adoçado. E a mãe dele tava... Tinha um adulto junto, assim, parado. Você tá batendo nele, não sei o que. Manda esse filho da puta largar meu doce. Que eu vou pra... Por fim, eu fui embora com os doces todos. Nunca mais eu dei doce. Você falou agora de dar doce, eu lembrei dessa cena. Eu nunca mais dei doce Traumatizou depois disso. a sua criança interior. E a dele. Porque E a dele. eu tinha porrada de... E eu dava um sacão de doce, assim, sabe? Que me juntava com a galera pra dar doce. Então era um doce muito bom. Nossa, eu arrebentei de doce. Um adolescente, sei lá. Então essa é a sua de memória 14, 13 anos. marcante da tua infância. Não, isso não é da minha infância, né? 14, Mas... Não, ele tinha seus 13 anos, entendeu? Você lembrou de uma velhice. Eu lembrei que eu, na verdade, eu tinha meus 20 e poucos anos. Eu tava dirigindo o carro, ele veio. Entendi. Ai, meu Deus. Alice, enquanto eles se morrem de rir, Eles não vão parar tão cedo. fala agora você. Ih, pronto. Ih, vou ter que pausar. Marca aí, fala pra mim aí alguma coisa marcante da sua infância, tipo coisa boa, de brincadeira. Você gostava de brincar de quê? Aqui, eles vão parar, não? Ih, desculpa. Ô tio. Vou botar moral nessas criancinhas, hein? Essas crianças mal educadas. Esse aqui é meu lado de criança Olha. alegre. Cala a boca aí. Presta atenção. E você? Lembrança Então, de brincadeira? eu tive uma infância bem interessante, né? Sobre essa questão de brincar. E hoje a gente vê muito ter pra você poder, né, usufruir, porque hoje criança quer celular, hoje criança quer tanta coisa assim. E eu sou de um lar muito simples, mas com muito lúdico, com muita brincadeira, né? A gente falou que era muito pique-pega de rua, era muito pique-esconde, era muito amarelinho, subir em árvore, brincar de Power Ranger, né? Pegava um pedaço de pau, eu era o Power Ranger, não sei o quê. Então eu tive uma infância bem lúdica, bem brincando com tudo assim. Gente, eu gostava de brincar da rua. É. Pô, eu brincava na rua, eu tinha uma galerinha, né? Que era a galera da rua, Rodolfo Dantas, né? Eu morava a galera da Rodolfo, a gangue. Lembra a Turma da Pesada, aquele desenho? Pinchar muro, vocês pincharam? Guerigão, Não, A gente dormia na casa de um e saía meia-noite pra... Não, meus pais Não me pichava, matavam. não. A gente fazia isso. Eu não pichava, não. Imagina. Criança rebelde, a gente fazia. Mas eu sou adorava filho de brincar de... militares, professores, Pois minha é. família. Tu imagina, se eu Existe picho um- alguém, eu... Exato. Descrevia The Eu Crows, vi The Crows nas paredes. Gente, a gente brincava na rua mesmo. Rua que também, passava carro. também. Era muito bom. Também. Gostou. Brincava de queimado, gente. Era a Queimado. minha vida. Amarelinha. Amarelinha, queimado, adorava brincar de queimado. Nossa, gostava muito. Aqui, mas você brincava do que você trabalha hoje? Eu brincava do que eu trabalho hoje. Não. Eu De brinca... certa forma. Eu trabalhava, eu morava lá em Patinga, tem uma grande indústria de aço e minério. Hoje a gente paga dinheiros pra ter cristal. Sim, é. Eu tinha um monte Monte. lá. Você pegava quartzo rosa, tudo umas coisas brutas, bonitas assim. Parecendo aquelas coisas de filme mesmo, sabe? E era uma coisa... Então naquilo eu já brincava, eu pegava aquilo. Aí eu pegava erva.
e colocava em volta da pedra e fazia que tava fazendo ritual. Brincava de dar aula. Gente, Então, olha era isso, bem. fazer Eu não ritual. tinha conhecimento nenhum. Mini Então, Harry Potter. Eu já brincava do que eu faço hoje. Vocês De não, uma certa vocês não forma, brincavam, não? sim. Dava Eu gostava aula. de brincar com aquele negócio que tinha cheiro Eu era de álcool, professor. que fazia Mimeógrafo. mimeógrafo, e adorava ir pro escritório do meu avô. Sofria bullying, né? Porque homem não podia ser professor na boquinha das crianças, né? É. Mas eu era o tio, dava aula. Então as coisas que eu fazia... Eu gostava de brincar. Olha, agora você. Olha, Destravou uma coisa Uma minha. cartinha, gente. Não, eu brincava de dar aula sim, porque eu tinha um quadro, né? Um quadro verde, né? Não é negro. Quadro verde, que eu adorava botar as bonequinhas ali, uma do lado da outra, né? E eu imitava o que a professora fazia de manhã. Estudava de manhã. Uhum. E teve uma outra coisa também que eu brincava. Eu pegava aqueles desodorantes, aerosolzinho, né? Que era quadrado, era redondo, mas tinha a tampinha mais quadrada. E começava a apresentar, falar muito, só que aí o que eu fazia, né? Eu falava fofoca do prédio inteiro, entendeu? Eu começava... Punha todo mundo, eu botava todo mundo na boca. Eu falava que a dona Dilma do 701... Eu ficava brincando de estar apresentando alguma coisa que eu não sei o que era. De uma certa forma, sim, a gente, né? Recordar isso ajuda muito a alinhar nosso propósito de vida, sabia? É verdade. Muita coisa que a gente fazia na criança. Eu brincava de teatrinho também. Então tudo que eu fiz, eu brinquei quando eu era É criança. interessante. E você? Verdade. Você lembra Eu do mimeógrafo, né? O mimeógrafo, que eu adorava, porque minha mãe é professora, né? Uhum. Então, corrigia trabalho junto com ela, ia pra escola junto com ela. Então, pra mim, era uma diversão. E o que eu mais gostava era ir pro escritório do meu avô. Uhum. Perturbar as secretárias. Desculpa Claro. se tem alguma aí. Assistia. Mas era o que eu gostava, era estar ali com ele, aprendendo a tirar pedido, conversando com um cliente, fazendo alguma coisa, era o que eu mais gostava. Parte administrativa. Era você. Criança maluca, É. né? E você, Romo? Então, eu cresci na roça, né? Então, minhas brincadeiras eram com bicho. Cresci Biólogo. Foi biologia por causa disso. Na verdade, foi biologia porque a faculdade de veterinária era muito longe da minha casa. Então, eu não fui fazer veterinário por isso. Mas cresci com cavalo, porco, ganso, pato. Eu tinha tudo isso em casa, né? Bicho preguiça. Tinha arara, tinha papagaio, tinha mico. Eu tinha tudo isso em casa, imagina. Então, minha brincadeira era com esses animais. Eu cresci com isso. Então, era ponto, né? Era assim que a gente brincava. Mas também, meus avós eram professores, meus tios todos eram professores. Então, sim, essa brincadeira de dar aula, de corrigir prova, de sentar do lado da minha avó para corrigir prova junto com ela. E uma das coisas dentro da espiritualidade, eu fui alfabetizado com o Zibe Gasparito, né? Então, minha avó... Tá explicado. Minha avó me alfabetizou com isso. Desde pequena a gente brinca com espíritos. Então, isso faz parte da minha vida desde sempre. Separe a sílaba. Era isso, sabe? Polissílaba acentuada. Qual é o nome daquele espírito que tá ali no sofá? Qual é Aline. a cor da roupa dele? Oi. Nome do espírito, foi uma piada. Não entendi. Sem infância. Não, gente, se for por espírito, minha avó materna. O que a gente tá falando, gente? Sei lá. Vocês entraram numa fenda temporal Que isso, que eu não tô Aline? entendendo. Não, que ele tá falando que foi criado com a parte espírita, eu também. Minha avó adorava. Aham. Aprendi Enfim. com a véia. Mas eu Doida. pra esse lado de dar aula, eu falo desde meus 10, 11 anos de idade que eu jamais ia ser professor de alguma coisa, que eu jamais daria aula. Minha família toda dava aula, né? Todo mundo é formado em alguma coisa e todo mundo dá aula. Família pai de pai. Até quem não é professor, ali literalmente dentro de uma escola, né? Vai ser professor numa faculdade, vai ser professor daquilo. Quem se formou em direito tá dando aula de direito. Entende? Minha família toda tem esse magistério ali dentro da família. E eu sempre falei que eu nunca vou ser professor, nunca vou ser professor, nunca vou ser professor. Fui pra biologia, virei professor. E aí meus estágios primeiros foram dessa parte de dar aula de sala de aula. Mas eu sempre fugi disso. Olha que eu faço curioso. Eu brincava que eu era pastor, tô lembrando disso agora. Ó, viu? Olha. Tinha um barraquinho lá perto onde eu morava. Aí eu levava as outras crianças pra lá. E a gente tinha o cultinho. A gente cantava, lia uma passagem da Bíblia. Aí eu colocava a mão nas crianças. Minha avó crente pegava o óleo ungido dela e ungia as crianças. Eu lembro disso, tô lembrando disso agora. Perto da minha casa também tinha um barraquinho. Vocês faziam cultinho também? A gente fazia sexo. Meu mistério! Gente, com 10, 11 anos, era essa com 9, 10, 11 anos, era a brincadeira nossa.
Eu, os primos, as primas, vizinhos, vizinhos. Ih, vai delatar a família. Todo mundo ia pra lá brincar. Essa parte, vamos continuar na brincadeira? Eu não vou falar disso. Não, mas isso é uma coisa importante. Mas era brincadeira da Porque gente. a criança realmente, ela brincadeira começa a gente- pincelar a sexualidade. sim, né? A Exatamente, gente foi sabe ali que a gente começou. E era brincadeiras, assim, era na roleta russa pra ver quem ia ser o pai, quem ia ser a mãe, quem ia ser os filhos, quem ia ser os vizinhos, sabe? Quem ia casar naquele dia da brincadeira. Sempre Tinha brincadeira de beijo, né? Sempre, claro, Salada mista, sempre lembra? vinha um Salada adulto. Nossa, salada Sempre mista. vinha um salada adulto mista. pra brigar com a gente, porque Claro. sempre alguém. Cadê essas crianças? Sei lá, gente, Então, 15 sumiram. crianças. Sumiu todo mundo muito quieto. Vamos em algum terreno, tem algum terreno baldio aí. Aí a gente realmente tava em algum terreno fazendo alguma merda. Entendeu? Mas é sério. As nossas brincadeiras eram Mas assim. essa cara. parte eu vou pular. Não, acho que toda criança mexe de alguma é forma não, com o véu não querer enganar. da sexualidade, Não, é né? até bom pra quem é pai e mãe, porque assim, hoje, eu conto isso pra alguns amigos, eu falo, teu filho tá com qual idade? Ah, tá com 10 anos. Já tá fazendo isso ou aquilo. Não sei quem é bobo, não sei quem... Eu falo, olha, pra minha família toda, eu lembro... Gente, eu não esqueço essa memória. Eu tinha 12 anos de idade, eu já tava lá pela minha 7ª série, por aí, assim, sei lá, e aparecer na... Mentira. Eu tava na minha 5ª série. Foi a primeira vez que eu passei que eu fui estudar de manhã. Até a 4 estava tarde. Fui estudar de manhã, eu tinha o quê? 10, 11 anos, né? A idade normal que a gente estudava de manhã. Estava na 5ª série. E aí, tive um dever de casa sobre sexualidade. E eu com uma vergonha louca de falar pra minha avó sobre isso. Como é que ela ia me ajudar naquela tarefa sobre sexualidade? Que merda. E aí tava minha avó e minha tia dentro de casa. E aí, até ler, eu li errado. Sexualidade. Eu nunca esqueço disso. Ao invés de ler sexualidade, já sabia ler, pô. Minha avó me alfabetizou. E eu li sexualidade, de implicância. De implicância, não. Sim, por querer. E minha tia falava, você não sabe que palavra é essa? Eu falei, não sei. E, gente, mexendo no corpo de todo mundo, inclusive no meu, dos meus primos, minhas primas, as vizinhas, sabe? Todo mundo já sabia tudo o que era isso, meu filho. Sabe? A gente só não ejaculava, mas... Já fazia tudo com essa idade, brincando com os corpos uns dos outros. Gente, eu era muito bobinha. Não Mas... teve essa fase, não? Não, nesse Você não teve, não, ali? nesse nível, Não, não. nesse nível, não. Não, a gente Eu não vou tava entrar na em detalhes roça. que nem o Rolo, mas eu tive também. Entendi. Tava na roça, gente, pelo amor de Eu Deus. tava na roça, eu tava na cidade, mas eu também tive bem nessa infância aí. A gente não tinha o telefone celular, o que a gente tinha era isso. Um monte de bicho fazendo a mesma coisa. Vocês olhavam os bichos. Meu Deus do céu. Gente, Agora deixa eu falar uma coisa totalmente diferente. Tem uma pergunta que eu quero falar pra vocês. Quando que a criança de vocês começou a adormecer? Vocês lembram disso? Quando que vocês começaram a adormecer essa criança? Meus 20 e poucos anos. Porque às vezes é tarde, tá? Às vezes não é tão cedo. Nem todo mundo adormece a criança eu tão cedo, posso né? falar que a minha criança mudou de polaridade na separação dos meus pais. Uhum. Foi quando eu deixei de ser aluno nota 10 para repetir de série pela primeira vez na vida. Foi quando eu passei a ser revoltado. Foi quando eu fui pra rua, Uhum. né? E aí fui morar com minha avó. Então foi nesse momento em que sai um Rômulo, apesar dessa infância de brincadeiras com corpos e tudo mais, a gente não sabia muito bem o que estava fazendo. Era mais instintivo. Não era por sexualidade, era por uma questão mesmo do corpo. Descobrir, né? Descoberta. Mas depois disso, eu vou chegar nos meus 11 anos e vou virar, assim, um demônio, Uhum. né? Porque aí essa criança quer ser visto pelo pai que rejeitou, quer ser visto pela mãe que rejeitou, quer caber onde não cabe, todo mundo viaja, não tem pai, tem mãe, eu não tenho. Então eu começo a ir numa revolta com o mundo. Aí você vem pra Na verdade, Aí- a criança não adormece, né? O que o Bruno ela colocou, muda polaridade. Ela muda de polaridade, ou ela assume, vou lá, usar a famosa frase, o seu lado sombra. Uhum. Mas a criança, ela nunca adormece. Mas é porque adormece, quando você né? começa a entrar numa nova fase, naturalmente essa criança é como se ela estivesse adormecendo. Ela não vai ficar totalmente adormecida, mas ela tem que dar espaço para a próxima fase. Não, mas Então, a criança mas sempre. ela A se criança molda. tá aqui agora. Ela não É. tá Se adormecida. molda. Ela tá com outra característica. A criança que tá aqui agora, por exemplo, ela tá trabalhada em muitos aspectos, ela tá cuidada. Mas você, ela tá vista, você ela tá concorda olhada, que você mas está ela tá olhando a aqui. vida por um outro aspecto agora? Mas a criança tá aqui. Mas ela não tá Então, adormecida. Deixa eu concluir. Eu olho a vida pelo olhar da criança, mas essa criança agora ela tem um olhar educado.
Por exemplo, a criança lá de 20 anos entrou numa neura de uma necessidade do outro, que a gente já falou aqui, de dependência emocional. Comecei a educar essa criança, acolher essa criança. Então essa mesma criança tá aqui, mas um olhar para o mundo diferente. Não dependo do outro, não preciso do outro. A criança sempre vai estar... Ela não adormece. Não, quando eu tiver com 80, 90 anos. Eu não concordo com isso, não. Eu acho que a criança, ela vai sim, ela vai para um lugar de um... Ela não adormece completamente, porque exatamente nesses momentos, quando a gente entra com a nossa birra, ela acorda e vai falar, né? Quando a gente, de repente, está no nosso momento de brincadeira, ela vai lá. Só que, racionalmente, a gente tem que dar destaque para a fase que a gente está. De uma certa forma. Por exemplo, se você tem 40 anos e você tem atitudes, né, de um menino de 15 que não tem responsabilidade nenhuma, que não paga conta, que não quer... Então, aí sim, essa criança aí, ela ainda não amadureceu. Então, a criança, ela está tomando à frente as decisões da sua vida. Mas se você está lá com seus 40 anos, não, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar, tenho que pagar minhas contas, tenho que ser responsável, né, dentro do meu casamento, dentro da minha família. Então, você deixou com que o adulto assumisse. Esse adormecer é nesse sentido. A criança, ela não está pegando como é que fala? A guia da tua vida, né? Você está falando como posicionamento na vida. Exatamente. Esse tipo de adormecer. Como posicionamento na vida. Mas a emoção que esse adulto vai ter é com base na criança. Então, ela tá ali. O filtro da vida é base da criança. Ela tá ali. Tem coisas que você vai trabalhando, né? E você vai trazendo somente a coisa boa da criança. Essa espontaneidade e tal. Mas esse lado sombra, né? A gente estava, no último episódio, né? A gente estava falando de rejeição, né? Se eu ainda me comporto como uma criança quando eu me sinto rejeitada, né? Eu vou fazer vingancinha, eu vou fazer revanchismo, qualquer coisa, aí eu não trabalhei esse meu lado da infância, né? Ou não seja, da criança, no caso. Você não educou a criança. Exato. Mas aí a criança, você vai olhar pra ela, vai educar ela e ela vai ter um outro posicionamento na vida. Exato, isso então, mas ela tá aí. Ela não, Sim, mas ela transforma. Ela transforma. Mas até o se ver numa posição de rejeição é o olhar infantil de novo, né? É a partir desse meu olhar que eu vou levar todo o restante. Então, ela é modulada. Isso. Né? A gente vai amadurece. A gente vai moldando, educando, que seja, mas é sempre ela que é o meu viés ali. A lente por qual eu vou olhar a vida sempre vai ser ela. Ainda que racionalmente eu a controle. Ainda que eu tenha esse controle do adulto de falar, não, opa, vai pra lá agora que não tá na hora de você falar, né? Eu vou dando espaço pra ela diferente. Mas o meu primeiro olhar pra tudo, a primeira percepção instintiva, sempre vai ser a partir da criança. O filtro é a criança. O filtro é a criança, exato. O filtro é a criança, pra sempre. Aline, qual foi o momento que você percebeu que você, caramba, tô virando adulta? Com meus 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. Em que situação? Trabalho, família? Quando eu comecei a trabalhar mesmo, carteira assinada. Eu saí daquele momento da estagiária e comecei a ter responsabilidades de trabalho. Não era mais só o estagiário, né? Você tinha que fechar, enfim, custeios e tudo. Ali eu senti até que eu fiquei um pouco mais velha. Os meus 20 e poucos anos, eu tenho pouquíssimas lembranças, porque parecia que era uma jovem no corpo de uma velha. Eu fui me reconectando com a minha criança já com 30 e pouquinho. Mas ali, aquela fase, pra mim, foi bem tensa. Bem tensa. E você, Alisson? Acho que com 22, quando eu saí de casa, e aí eu que tive que pagar água, luz, aluguel, tudo isso. Né? As primeiras contas. E aí era uma irresponsabilidade do caramba. Eu passava um aperto, não sabia lidar com isso. Mas foi aí. Cara, pra mim foi o normal. Porque eu fiz o curso normal, por isso que eu sou que brincadeirinha, né? Foi no curso normal que eu comecei a lidar com crianças. Ah, tá. Né? Então, eu fazia estágio, obviamente, né? E eu lidava com crianças. Eu passei por várias situações onde... Não boceja, não. Tá com o olho brilhando. Tá, essa hora dá um soninho. Eu também tô com soninho. Obrigada. Eu passei por algumas situações onde eu tinha que ficar com as crianças sozinhas em sala de aula. Imagina, eu tinha 17 anos. 18, 17. Né? Então, assim, professor, a gente vai fazer reunião, né? Então você fica com a turma. Tá. Sabe aquele tá? E, cara, aí pesa, sabe? É uma responsabilidade que pesa. Porque, cara, as crianças não podem se machucar.
Né? As crianças não têm muita ideia, nexo do que está fazendo, se está se machucando. Se não... Então, isso repetidamente acontecia nos estágios. Né? Eu entrava numa turma, aí era a hora que a professora respirava. Né? A professora falava, então eu vou dar uma saidinha aqui rapidinho. Eu vou no banheiro, qualquer coisa. E eu ficava com as crianças, eu percebia que, cara... E isso foi com quantos anos? Isso foi com 17. Eu passei por isso na biologia. Os professores tinham isso, eu tava em CIEP. Não sei se pra você foi também... Nossa, CIEP... E é hard, né? CIEP é brabo pra caramba. E aí, eu com 18 anos... E aí você não é... E é um complexo dentro da nossa cabeça, porque você não é adulto para tomar responsabilidades com um monte de coisa, mas você tem que ser adulto para conduzir aquelas crianças, porque você é mais velho do que elas estão na sua responsabilidade, e aí, mas você também não tá ali numa idade igual daquelas outros adultos que estão ali, porque você vê, não sei se no caso da Deb, mas assim, no meu caso, as professoras eram todas casadas, os professores eram casados, eles tinham a maioria filhos na idade daqueles alunos, e eu tava entre eles e os alunos, né? E aí, assim, eu tinha eu tinha voz com as crianças, mas eu era menor do que os professores, sabe? É um limbo que você fica tão grande de qual é o meu lugar aqui, e aí tem hora que você tem que ser adulto, mas na verdade você tem que baixar a cabeça como estagiário, sei lá. Pra mim, foi muito complexo entender esse meu lugar, e aí chegando nos meus 20 anos, mais ou menos, também, porque agora eu já não quero mais ter comportamentos infantis. Porque eu sou adulto. O mundo me cobra que eu seja adulto. Mas e minhas carências, e minhas necessidades, e quando eu tô gostando de alguém, e quando eu quero ficar bêbado, e sabe? Quando eu quero beijar na boca igual adolescente. O que eu tô fazendo? Qual é o certo? Não sei se vocês passaram por esses questionamentos também, mas eu, sempre muito sozinho nessa época, sabe? Era muito complicado pra mim lidar com essa transição de o que eu tô me tornando, quando que eu tenho que ser adulto e quando eu posso ser criança de novo. Pra mim foi bem, bem doido essa fase. Vocês se sentem mais próximo das crianças de vocês? Ou não? Ou você percebe que ela tá distante? Sei lá, como isso eu acesso todo dia, toda hora, né? É algo que tá aqui, é a lente que eu utilizo pra ver a vida. A diferença é que depois que essa criança vem, que é o meu emocional, como é o emocional de todo mundo, é essa criança, depois disso vem o meu racional, que já aprendeu coisas, inclusive a controlar os impulsos infantis que essa criança me traz. Então, pra mim, eu não tenho essa separação. Ela é parte minha, eu faço né? esse exercício de separação, assim, somente em momentos tensos. Eu também faço, emocional. Então, eu olho e eu consigo ver muito, olha, o Alisson infantil aqui, memórias da infância, você tá reagindo dessa forma. Então, eu tenho esses momentos, eu consigo fazer bem essa autoavaliação, assim, separa. E você, Aline? Hoje eu separo bem, mas hoje eu sinto que ela tá mais próxima. Até mesmo essa alegria, essa coisa, essa gargalhada solta, eu sinto ela bem mais próxima nesses momentos. Vocês sabem que eu nem sempre fui assim? O como? Brincalhona, alegre, essa criança que vocês veem. Nem sempre fui assim. Eu acho que eu voltei a ser assim depois que eu comecei nessa caminhada espiritual. Depois que eu voltei, na verdade, né? Madura e tal. Mas antes tinha uma Débora bem reprimida. Tinha uma certa repressão. Eu não era muito galera, assim, sabe? Eu era meio reprimida. Você ia falar alguma coisa? Você ia me julgar? Não ia te julgar. Eu ia perguntar se era o mesmo caso que o meu. Eu saí da criança na primeira infância para um adolescente completamente revoltado. E não revoltado, igual todo adolescente, de ser meio grunge, ouvir rock e vestir preto. Não era essa pessoa. Mas eu era revoltado com a vida porque eu fui rejeitado, né? Eu não me via nesse espaço, eu não cabia. Então eu queria chamar atenção e era sempre de maneira negativa. Mas com isso, eu fui virar esse adulto mais fechado, mais sisudo, sabe? As coisas não tinham tanta alegria. Quando eu me pegava muito feliz, eu mesmo já me puxava de volta, sabe? Você já é um homem, você é adulto, sabe? Se comporta. Eu tava sempre nessa briga do que é meu quanto a essência, que é isso aqui, essa leveza de brincar e rir, não sei o quê. Ao mesmo tempo, quando as pessoas falavam, nossa, como você é extrovertido, aquilo pra mim, nossa, me atravessava de um jeito. Gostava, você não recebia Não, porque bem. pra mim eu era, sabe, o cara bronco, eu tinha que ser bruto, porque a vida me fez assim, eu tenho que ser assim. Tudo uma revolta. É curioso quando o Rômulo fala... Pode concluir. Não, vai lá, termina aí. Não, quando ele falou que quando ele era uma criança, que o comportamento de chamar atenção, de rejeição, como cada um vai transitando pela vida, né? Porque eu também
Eu tive essa questão da rejeição, mas eu não parti para chamar atenção, eu parti para dependência emocional. Que é chamar atenção. Mas tô falando assim... De uma outra forma. Eu falo, de outra maneira. de uma outra forma, no sentido, eu diria mais mendigo de afeto mesmo. Uhum. Eu acho, sabe? Então, cuide de mim, olhe pra mim, Uhum. né? Mais um cachorrinho. E Mas, você hoje assim, consegue... Tá fora desse lugar? Uhum. Sendo muito sincero, hoje eu não me vejo nesse lugar nem um pouco. 1%, né? Talvez um pouquinho, todos nós temos, ó, lógico. Mas assim, não, hoje totalmente livre disso. Mas é a Mudou liberação bastante. dopaminérgica, né? Você entendeu que liberando a dopamina Isso. dessa forma você conseguia isso. Eu entendi que quando eu quebrava o muro do vizinho, meu pai tava lá, minha mãe tava lá, minha avó tava lá, tava todo mundo lá me dando atenção. Entende? Eu descobri que quando eu, sei lá, queimava dinheiro, queimava a roupa de alguém, eu descobri que quando eu tacava a cabeção de negro no couro de cavalo pra explodir nos casalzinhos da praça, Consequências. entendeu? Todo mundo ia lá, de bem ou mal, me dar esporro, brigar, chamar atenção, mas tava todo mundo lá. Então era ali que eu liberava essa dopamina, Uhum. né? E é assim que eu cresci. Chamava atenção Chamava assim, né? atenção. Assim como ele, nessa mendicância aí, sei lá, afetiva, chamava atenção do mesmo jeito, liberava dopamina ali. Né? Que é o que acontece com o adulto hoje que briga pra depois fazer o sexo, né? Uhum. Então, é a mesma coisa. Você apanha, mas é um bom homem. Então, é isso. É a mesma criança chamando a atenção de alguma forma. Sim. E o que eu ia concluir, que eu achei que você fosse tocar nesse assunto, esse meu ser revoltado diminuiu muito e me liberou para um adulto muito mais leve e uma criança muito mais controlada, emocionalmente falando, quando eu comecei a perdoar meus pais. Quando eu comecei a entender que, além de pais, eles eram humanos, eles eram pessoas que tinham necessidade, tinham, né, responsabilidades, que eles tinham uma vida além da paternidade e maternidade. É um clique na cabeça, né? Um clique Que dá- total. Quando eu comecei a olhar que, para além do meu pai e da minha mãe, existiam 2 seres humanos que também eram filhos de alguém, Você que também aprendeu isso estavam como? Depois eu vou te falar. Terapia, não. Eu aprendi, Através dos eu aprendi estudos. com o livro da Loise Rey. Você pode curar sua vida. Eu aprendi pode na ficar constelação. Aquilo ali foi uma bíblia pra mim, que eu lia. Constelação. Eu lia todo dia. Eu terminava. Aquele livro foi uma terapia pra mim. Eu aprendi nesse livro. Eu li esse Na época eu não livro. tinha nem constelação assim alta. Não. Eu aprendi nisso, eu ia liberar os meus pais nesse livro. Muitas vezes o adulto, quando ele percebe que o pai e a mãe são seres falíveis, né? Porque isso demora um tempo, né? Acontecer. Muito. Tem gente Quando que ele- nem aprende nunca. Né? Tem que... Briga com o pai, com a mãe, porque tem que botar ele na prateleira do ser infalível. Isso aí. Né? E quando ele começa a perceber, vem realmente essa revolta. Para muitos de nós. E aí, pra mim, foi, né, veio pra esse lugar de eu olhar e falar, caraca, né? Minha mãe nunca me abandonou. Pelo contrário, ela abandonou o filho do meu pai. Ela abandonou, sabe, a consequência daquela relação que faliu, que ela não consegue dar mais. E aí eu descobri que, porra, não foi minha mãe. Foi essa mulher que tá nesse corpo, que também habita a minha mãe, né? Que também habita a filha da minha avó, que não é minha mãe, e que não é essa mulher, e foi ali que eu comecei a olhar, e isso foi um caminho sozinho, gente. Eu fui fazer terapia muitos anos depois disso, Isso. sabe? Mas foi um caminho sozinho, de leitura, caminho sozinho de estudo, meu comigo, porque a minha essência era uma, mas eu apresentava essa persona para os outros, relacionamento não estava bem nenhum, até porque minha vontade era, né, me formar em biologia e morar no Alasca ou na Patagônia, cuidando de cetáceos, ficar lá sozinho no meu canto, porque eu não queria lidar com pessoas para eu não ter expectativa e não me frustrar com pessoas. Então, amizades, eu nunca fui o cara do ombro amigo, porque eu não queria ser ombro amigo de ninguém, sabe? Eu queria só oba-oba. Tudo meu era muito superficial. Então, por causa disso, eu achei que você fosse tocar um pouco nesse assunto Deixa eu das aproveitar emoções. uma coisa que ele falou, que o Rômulo ele falou essa cura sozinho, entre aspas, depois buscou ajuda. Não, que eu acho muito interessante ele falar isso, que esse também foi o meu caminho, né? Da busca sozinho, que muita gente fica se limitando, né? Claro que depois no caminho a gente vai fazendo uma terapia ali, mas tu até isso conhecer. E aí, quando eu olho pra mim nessa questão da criança interior, esse processo de rejeição, eu tinha uma baixa autoestima terrível, a ponto de olhar no espelho e quebrar espelho. Literalmente assim, me senti um monstro. E aí, como que você foi e curou isso? Claro que teve processo terapêutico, mas muito também do meu processo. E hoje, quando eu olho pra isso, hoje o pessoal até brinca assim, nossa, você tem uma autoestima que a NASA protege. Também não é esse nível todo. Mas eu vejo assim, minha autoestima tão grande, mas a grande parte do processo foi eu educando essa criança sozinho.
sabe, conhecimento, Aprendendo livro, que nem você sozinho. falou, essas coisas assim. Cara, eu acho que o maior presente que minha avó me deu na vida, e talvez ela nem saiba disso, foi a leitura. Uhum. Foi a leitura. Acho que nada que ela tenha me dado foi mais importante do que a leitura. É. A minha avó, minha avó dormia na cama dela e eu dormia no chão da cama dela, né, ali no chão do quarto dela. Então ela lia uma página, eu li uma página, ela lia uma página, eu li uma página, no mesmo livro, eu aprendendo a ler. E assim eu fui aprendendo a ler, e assim eu fui pegando gosto pela leitura. Então foi assim que eu fui criando o hábito da leitura. E a leitura faz parte da minha vida até hoje. Mas boa parte desse meu processo foi por causa disso, sabe? Esse aprendizado que eu tive com ela. Porque E terapia só foi existir agora eu quero depois pra mim. perguntar uma coisa pra vocês também. Trauma de infância, vocês lembram de algum? Porra, marcante. tem tempo pra isso? Vários. Ah, Muitos, mas vai falando vocês. Muito, gente. Muito. Não precisa ser algo necessariamente que envolve. Vocês podem se expor também, que envolve questões de pai e mãe, mas pode ser. Eu vou contar o meu. Que por que eu vejo que é trauma? Porque foi algo que ficou muito marcado esse acontecimento. Até hoje eu lembro, né? E até hoje eu tenho medo de janela. Por quê? Porque quando eu era criança, tinha 6 anos, onde eu morava, sabe aquela janela que você levanta? Tem muito nisso na zona sul, né? Você levanta aquela janela pesada, sei lá, de 30 quilos e tem um trinquinho. Tem um trinquinho do lado. Né? Então, assim, aquela janela não estava com trinco direito. A janela caiu assim no meu dedo. Pá. Ai. Até hoje eu tenho um dedinho deformadinho por conta dessa janela. Sendo que minha mãe, eu acho que minha mãe não estava em casa, eu estava com meu irmão. Então, assim, o meu irmão, eu acho que ele estava no banheiro, estava na cozinha, estava em outro lugar. E eu não conseguia berrar, porque sabe quando a dor vem e você fica, alucinante, você fica né, sem respiração? travado. Quando eu gritei, que foram alguns segundos depois, o meu irmão saiu de não sei de onde, que ele saiu, eu lembro que ele estava com um pote de iogurte na mão, ele tacou na parede, assim, o iogurte. Não sei o que tem a parede a ver com isso, mas ele saiu correndo, tipo um super-herói. Né? E aí ele conseguiu, né, levantar, né? Tira, porque eu acho que não sei se ele dava altura ou não. Eu sei que eu tirei. Quando eu tirei, tinha estourado meu dedo. Nossa. Era sangue pra tudo quanto é lado. Que nervoso. E aí, o meu irmão começou a gritar na janela, chamando as pessoas. Porque todo mundo se conhecia, né? Naquela Quantos anos você tinha? Tinha 6. 6. 86, isso. Nossa, mesma idade que eu, quando eu... Acho que Se você conta. Aí ele, né, ele gritou ali, né? Enfim, minha mãe, eu acho que estava no mercado, alguma coisa assim, meu pai trabalhava, né? E aí minha mãe veio e tal, vamos levá-la para o hospital, me levaram para o hospital Rocha Maia, né? Gente, eu lembro da cena, assim, né? E aí fizeram sutura no meu dedo, só que a anestesia não pegou, eu sentia tudo. Né? Eu gritava no Rocha Maia, eu gritava de segundo a amiga da minha mãe. Cada grito meu tinha um gato lá que saltava do telhado, enfim. Né? Então, isso, até hoje, se a janela é assim de abrir, eu vou. Eu fico de boa. Mas se a janela é assim, eu nem alugo apartamento com essa janela mais. Nem entro, nem vou. Eu me lembrei de um interessante. Eu não dirijo. Também. Depois eu vou contar isso. Eu não dirijo, né? E não tenho nenhuma vontade de dirigir. Por quê? Meu pai teve muitos carros. Meu pai é alcoólatra. Então, ele vivia batendo todos os carros. Então, às vezes, a gente ficava 2 dias sem notícia do meu pai, ele estava no hospital e o carro em algum lugar. Então, era uma sequência de carro batendo e socando, que ele foi me trazendo um trauma. Eu descobri isso em terapia. Então, hoje as pessoas assustam quando eu falo, não, 37 anos eu não dirijo. Eu não dirijo por causa disso, eu tenho trauma. E aí vem a febre do Uber, tudo isso, então me permitiu ficar mais descansado, né? Mas eu não dirijo por causa disso, por causa da história do meu pai. Deixa eu pegar a bola da vez rapidinho, vou dar um passo para vocês. Eu já tive 7 acidentes de veículos. Você dirige? Não. Tudo de ônibus, de caminhão, só de moto que não. Graças a Deus. De ônibus, de caminhão, de carro, de táxi, de montes. Mas nada grave. Só que, sabe o cheiro? O cheiro da borracha queimada ali? Se eu sinto esse cheiro, meu coração começa a palpitar. Então, eu acho que eu não tenho muita... Sabe? Eu tenho que trabalhar muito essa questão do emocional. Cara, alguém me feche. Eu acho que eu posso ficar meio paralisada. Mas é essa coisa, o Uber chegou aí. E tem só mais uma coisa também. Tô faladeira.
A questão da fruta, gente. Tem que contar. verdade. Né? A questão da fruta. Eu não como fruta. Bota a fruta na minha... Para. É sério? Eu tô falando sério. Eu boto fruta na minha boca, eu não consigo comer. Fruta, pra mim, você me dá suco de fruta, mas não a fruta. Né? Para com isso. Olha, gente, eles estão zoando. Mas eu lembro, quando eu era criança, quando eu tava... Eu acho que era maternal, se eu não me engano. Eu tenho vocês têm muita memória de quando vocês eram... Eu vou perguntar isso, é o próximo tópico. Tenho. De quando era muito pequenininho. Mas eu lembro, quando eu era criança, a professora aqui na sala, minha mãe mandava frutinha junto com um biscoitinho, essas coisas. Só que ela me obrigava a comer primeiro a fruta. Só que ela me obrigava mesmo. Ela me obrigava sabe, aquela coisa bem que hoje em dia a gente vê que como isso é cruel, né? Então, assim, o cheiro da fruta, da banana, da maçã, eu não consigo mais comer fruta. Trauma de infância? Agulha. Agulha? Ah, vocês sabem. Você tem eu tenho nervoso com É agulha. Tinha esquecido. Eu tenho muito tem nervoso com agulha. Eu tenho tatuagem, eu nunca olhei ninguém fazendo minhas tatuagens. Quando eu vou fazer exame de sangue, eu coloco pro outro lado e não olho. Tanto que quando você é no hospital, aquela hora que saiu o acesso... Você ficou nervosa? Não, eu limpei, mas quando ela veio pra te furar, eu saí de perto. Né? Quando ela veio recolocar o acesso, eu saí. Mas na hora que precisou... Mas isso vem de onde? Da minha avó. Porque ela te espetava? Não, porque ela contava... A voz espetáculo. Vai, menina. Vai, garota, vai! Ela contava uma história, eu não lembro, era uma história de um macaco que trocava por uma viola, enfim, eu só lembro disso, que no final era cantado. Mas ela dizia que o macaco... Gente, cada coisa, fala. Eu tô um pouco perdido. Vai, Golden. Vai, Golden. Mas conta, deixa ela falar. Estou interessada. Minha avó, a gente tinha que botar a dona Laí aqui pra fazer um programa com a gente ia rir do início ao fim. Mas e aí, Mas aí ela contava essa história desse macaco que trocava viola, sei lá, não lembro da história. Mas que ele tomava uma injeção, alguma coisa, e essa agulha percorria o corpo dele inteiro. Cruza, e você começou a imaginar. E eu ficava imaginando como era isso, como é que essa agulha ia chegar no coração, ia chegar em algum órgão, porque foi aquela época no colégio que a gente começava a estudar os órgãos. E pânico. E meu avô paterno, dentista, e uma vez ele chegou em casa contando que ele tinha se furado. No que ele foi anestesiar um paciente, aí falei, pronto, acabou, não quero mais agulha na minha vida. Cara, eu tenho pavor de agulha, gente. Vamos botar a dona Laí aqui que a gente vai rir do início ao fim. Trauma, me conta um trauma. Eu tô perdido. Eu ainda tô na agulha do macaco. Eu vou... Pega um voodoo com o macaco trabalhava escravo. Eu vou lembrar essa história do macaco. Que doideira. Eu vou lembrar essa história do macaco. Fala aí do teu trauma de infância. Minha avó. Trauma. Tô pensando aqui. Coisas bizarrices mesmo. Aranha. Como que começou? Aranha com ele. Desde sempre. Como que começou? Você tem problema isso, com aranha? Tem. Nossa, já E quebrei muito. celular porque É que ele tem muito problema com aranha, eu sei. um amigo mandou Vídeo? um vídeo do celular. E aí era uma caixinha de surpresa, aquelas caixinhas. Como é que é o nome daquela caixa? Esqueci o nome. Aquela de Pandora. que, assim, Pandora. Era uma caixa de Pandora. E eu fiquei assistindo e tal. No final pulava uma aranha na tela. A aranha pulou, eu joguei o celular longe, quebrou meu celular todo. Isso já aconteceu mais de uma vez. Eu fui pra Bonito, ficar 15 dias. Descobri que o barulho que fazia do lado eu achava que era cobra. E tava super tranquilo. Quando a recepcionista falou que eram aranhas que estavam no terreno do lado, eu também não dormi por os 3 primeiros dias, assim, foi horrível. Depois eu dormia pelo cansaço. Mas aranha lá em casa, tipo, meu pai tem, meus primos têm, meu tio tem, minha tia tem, sabe, hereditário, assim. Então lá em casa todo mundo tem esse mesmo medo. Todo mundo da nossa geração e da geração anterior, todo mundo tem esse pânico de aranha. Quando que isso começa? Eu não faço ideia, mas foi copiado, assim, né? Meu pai também é brabo com isso. Eu tô muito mais controlado. Hoje eu consigo. A aranha tá ali, eu tô aqui. E a gente consegue ficar se olhando, assim. Mas se vai do nada, eu só via. Aí eu dá um surtozinho. Sei lá, gente, eu fiz tanta merda na infância, mas não trouxe nada como um trauma brabo, assim, não. É mais a questão mesmo familiar, eu acho, que foi mais marcante.
mas que eu tenha trazido comigo. Moto. Eu vi vocês falando de carro, moto. A minha infância, meu pai caía de moto semanalmente. Meu pai tava sempre com um acidente de moto. Então, acho que eu nunca andei de moto por isso. Se eu pilotando, né? Nunca fui pra esse lado por causa disso. Acho legal, acho bonito, mas não tenho coragem. E criança interior e prosperidade. Como é que vocês... qual foi a memória... Qual foi o aprendizado que vocês trouxeram sobre prosperidade? Ou seja, sobre dinheiro, sobre lidar com dinheiro. Tá, pra mim, devo para dois lados. Primeiro, criança interior. Pra mim, é a minha criança aqui dentro, como ela aprendeu isso. Eu acho que no momento que a criança interior secciona, entende que agora eu não sou mais filho, eu sou adulto, preciso, né, crescer, e paro de culpar a geração anterior, paro de responsabilizar a geração anterior, paro de ter raiva da geração anterior, paro de julgar a geração anterior, pronto, agora eu posso olhar pro mundo e ser próspero, né? Porque não tem como eu ser próspero pra frente se eu tô olhando pra trás. Agora, quanto a padrão aprendido, né, pela minha criança, eu, quanto pessoa, de fato, a minha avó tinha uma frase que era pra hoje já estar, pra amanhã Deus dará, já falei isso aqui pra vocês outras vezes. Minha avó tinha essa frase. Minha avó materna era do ter. Você tem que ter, você só é pelo que você tem. Então, eu aprendi isso e pra mudar isso é muito difícil em mim. Difícil, é. Mas, uma era, tem comida na geladeira, mas não vamos comer, que amanhã pode faltar. Então, vamos comer o básico. Vamos comer o que tá, sabe? Vamos comer salsicha e deixa a picanha, porque vai que chega alguém. Então a gente tem que ter picanha na geladeira, não vamos comer não. Sempre para as pessoas, nunca pra gente. E a outra era, não, come tudo hoje, entendeu? Porque se a gente morrer, não, vamos ter fartura. Várias crianças aí, né? Então eu venho de uma dualidade, sabe, muito dicotômico, isso, e elas moravam tipo 3 ruas uma da outra. Então eu tava o dia inteiro bombardeado por essas duas influências. Então foi muito complicado conseguir chegar num caminho do meio entre isso. Mas quando e aí, por isso que eu falei, né? Pra mim são duas visões de criança diferentes. Quando eu, Rômulo, olho pra elas e começo a falar, tipo, tá, mas isso é teu, vó. Fica contigo aí, tá lindo. Isso serviu pra eu, né, me manter vivo, mas agora eu faço diferente. E acho que aí eu fui prosperar. Quando eu parei também, eu queria salvar os outros. Sabe? Sair dessa visão infantil de que eu tenho que ajudar, eu tenho que controlar, eu tenho que salvar, eu tenho que cuidar. Quando eu saí disso e eu sou por mim, você é por você e vamos junto... Aí eu acho que a prosperidade começou a fluir melhor. Né? Flui. Eu sou daquela geração que na volta a gente compra. O quê? Na volta a gente compra. Nunca passou por isso? Não, você pede alguma coisa, eu quero café. Não, na volta a gente compra. E não tinha volta. Não tinha volta. A volta era pro outro caminho. A volta era outro caminho. Mas a gente vai... Não. Então... Você passar numa lojinha, ai mãe, eu quero esse sorvete aqui. Não, na volta a gente compra. Né? Aquela coisa do tipo... Então, a minha avó materna... Vou falar dela porque ela morreu, né, tadinha? Então, tá vendo ao vivo. Mas a minha avó materna era o oposto. Era assim, o Alisson tem aquela camisa. Vamos lá comprar uma camisa igual a do Alisson, só que melhor do que a do Alisson. Ah, tá. Entendeu? E anda na rua com essa camisa. E você tem que... Entendeu? A mãe da Debbie falou pra minha avó que a mochila da Debbie custou 200. Então, a minha mochila tem que custar 300. Entendeu? A minha avó materna eu cresci com muita responsabilidade financeira. Nunca tive uma coisa assim de... Óbvio, de vez em quando eu acabo dando uma desgastadeira, mas eu consigo controlar as minhas finanças. Eu acho que eu tive um bom exemplo também, né? Meu pai, ele sempre teve essa coisa com a gente, né? Né? Então, antigamente ele não dava. Primeiro ele não dava mesada, depois ele começou a dar. Né? Meus amiguinhos têm mesada, você não é todo mundo, né? Aquela coisa. Mas depois ele, não, vou dar aqui essa quantia, você tem que, durante a semana, você tem que ir se organizando com isso. Então, eu comecei a criar essa responsabilidade. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Sabe? Lanchinho, né? Olha, na verdade, era o dinheiro da merenda que ele dava, que eu estudava em escola, tinha cantina, né? O auge da década de 90, isso, né? Tinha cantina, então ele me dava, por exemplo, vamos supor, R$10, né? Eu gastava, vamos supor, 4, 5, 6... E o troquinho eu guardava. No dia seguinte era a mesma coisa. No final da semana eu estava com 20. Né? R$20. R$20 que eu usava para quê? De repente, para sábado ir na casa da coleguinha, né? E também era o auge, o negócio de pedir pizza.
né? Quando começou essa coisa de pedir pizzazinha por telefone e tal, né? Então a gente falou assim, vamos pedir uma pizza. Claro que a mãe da coleguinha poderia pedir, né? Eu falei assim, mas minha mãe não tá em casa, que tinha muito, gente, década de 90 era muito comum isso. Né? Não sei. Não sei, Mas porque adolescentes, não sei, né? Tá tudo porque eu acho que não sei, hoje em dia tem tanta coisa que não pode, que eu não sei como é que estão as casas hoje. Educar teu filho. Exato, Então, assim, na nossa época, criança ficava sozinha em casa, adolescente ficava sozinha em casa, fazia merda pra cacete. Mas quantas vezes eu não tava em casa sozinha, eu tava na casa da minha coleguinha, eu e ela sozinha, e a gente pedia pizza. Com o quê? Com o dinheirinho que eu tinha, que ela juntava. Então, acho que desde de adolescente mais, né? Nem tão criança. Desde adolescente eu criei essa responsabilidade financeira. Graças a Deus, nunca entrei em dívida nenhuma na minha vida. A minha avó paterna trouxe isso pra gente. Enquanto minha avó materna era esse descontrole todo do ter, a minha avó materna era bem diferente, muito né? diferente. Só que aí, eu acho que fica uma dica aí pra você que é de casa, assim, de verdade, pra mim foi uma lição de vida que me ajudou muito a prosperar, a sair das minhas crenças, do meu vitimismo, a sair das minhas rejeições todas. Isso me curou demais. Olhar pros meus antecessores como pessoas. Porque quando ali meus 18, 19 anos, eu tinha essa crença do como minha avó pode ser tão diferente uma da outra, como é que minha avó vive em dívida, como é que minha avó, pô, que merda, não sei o que, sabe? Não consegue fazer uma obra em casa. E só reclama, né? E aí, eu fui olhar minha avó. Posso estar falando merda, eu não sei qual foi a geração, tá? Mas ou ela era filha ainda de negro escravizado, ela era filha com um português que veio de lá fugido, também por problemas de guerra e tudo mais. Então você imagina essas duas pessoas gerando uma vida, né? E escondido no meio do mato, porque eles foram se esconder mesmo, para não ter ninguém ali pegando, né, essa mulher preta com esse cara português e não fazerem nada contra. E então, assim, minha avó vem de uma família de gerações antes dela em que viviam escondidos. A mãe dela era filha também de uma negra, né, e tudo mais, mas com um indígena também fugido, sabe? E aí isso se repete. Então, quando minha avó cresce, casa com um militar, português também lá, é a primeira vez que ela vai ter. Então vai ter uma casa imensa, sabe? É a primeira família a ter uma perua na cidade, é a primeira família a ter televisão, é a primeira família a ter um monte de coisa. Então minha avó foi pro ter de maneira assim absurda, porque nunca teve nada. Então vai ao extremo, né? Exato. Então, né, tudo que minha família não teve agora ela ia ter. Minha outra avó já era o contrário, a família é muito bem estruturada, todo mundo professor, todo mundo militar, não sei o que, então aprendeu essa questão econômica, essa saúde financeira. Então, quando eu comecei a fazer esse olhar para os meus antecessores, comecei a fazer esse olhar para minhas gerações anteriores como pessoas e não como, sei lá, família, olhar esse genograma, daí eu começo a entender as pessoas e começo a entender o Rômulo, o que eu trago de cada um deles. Para mim isso foi libertador, até para essa criança parar de se vitimizar e olhar que tem outros com problemas maiores do que eu dentro da minha família. Né, Alisson? Alisson, você não falou teu trauma de infância. Falei. Foi a primeira a falar? Falou, te dirigir. Fui segundo a falar. Dirige. Foi a primeira a falar. Segundo. Ele só não tá aqui dando atenção pra gente, mas ele falou. Ele após tá em almoço, Nárnia. vocês sabem como que eu sou. Tá Não, muito eu tô baixo o olhando pra microfone, esses eu dois, acho. os dois estão com o olhinho pequenininho. Após almoço... Vocês não. Não, eu e Rômulo, a gente acordou A gente aqui já na acordou, risada. já riu, Nossa, já após dançou. almoço. Eu quero perguntar de você, então, sobre o que a gente está falando agora. Como que a tua criança lida com essa questão do financeiro? Como é que foi para você na infância? E como que você leva isso hoje? Tem resquício? Você conseguiu transformar? Como é que é? Então, eu fui meu pai escrito. Moldei meu pai. Meu pai vivia endividado, irresponsável financeiramente, e eu fui seguindo desse mesmo jeitinho. Quando eu fui morar sozinho, né, e tudo, eu vivia endividado. Era uma dificuldade financeira. E eu, nem tendo tanto conhecimento, eu olhava e falava assim, gente, eu tô parecendo o meu pai.
como eu estava assim mesmo moldando meu pai, né? Uhum. E frases muito também que eles escutavam, tudo isso. Quando eu fui trabalhando isso, entendendo, olha aí a aproximação que eu tô querendo do meu pai, que meu pai foi ausente, então eu buscando essa aproximação dele e acabei modelando esse comportamento dele justamente no âmbito financeiro. Quando eu fui entendendo isso, fazendo essa liberação, aí foi a chave que eu liberei. Mas eu era o meu pai escrito financeiramente, irresponsável. Uhum. Eu vou gastar, amanhã Deus proverá. Meu pai era assim. Então gastava tudo. E Hoje você é o oposto. completamente. Você é o oposto. Hoje, completamente. Agora a gente Totalmente. entende. É. não, gente. Você Bom, deixa de ser temos que ver, linguarudo que eu temos que não sou mão de vaca, Temos não. que ver. Não, agora eu vou explicar isso. Eu tenho uma coisa que se chama educação financeira. Vocês pegam dinheiro e ficam gastando, viajando, passeando. Pronto. Vocês fazem isso. Eu não. Claro, a gente vive. Eu guardo. Não, mas eu vivo, eu guardo, né? E, enfim. É isso. Ele vive. Ele Vive. Continua. tem Continua, vai. vive. Vai. Ele vive dentro de casa. Alfineta. Eu tô com pós-almoço, eu não tô conseguindo Ele raciocinar. vive dentro de casa. Tá com um jet tá no lag. slow No domínio motion. dele. Ele É. vive. Era Academia, isso aí. casa, obra. Mas, Aline, e aí, como é que tá? Cala a Como é boca. que é a sua referência, Tá bem. assim, de prosperidade, educação financeira com a Então, sua criança? Foi uma coisa que eu fui moldando muito ao longo dos anos. Mas eu sou muito parecida com meu pai na questão de administração. Meu pai, ele é um excelente administrador. Muitas vezes a gente puxa o pai, né? Meu pai Mas meu ele pai é é o- muito excelente lógico. administrador. A energia. Só que eu peguei muito dessa coisa da fartura das duas famílias. Vocês sabem que eu não sei cozinhar pra pouca gente. Eu fiz uma sopa pra 2 pessoas. Então, a fartura tinha que estar presente. Isso Prédio tinha que inteiro. estar o prédio Poderia inteiro comer a poderia nossa comer. Pois é. Eu tenho isso, eu trago isso. E por mais que eu tente trabalhar, é muito difícil pra mim. Eu não consigo fazer pouca coisa. Eu tenho que estar nessa... Eu tô falando mais em relação à cozinha, tá? Mas vocês dizem que eu sou exagerada e tudo, mas vem daí. Vem dessa família, dessas duas famílias que se juntam e são extremamente fartas, e foi aonde eu fui aprendendo. Mas a questão financeira eu trago muito do meu pai, muito mesmo. Tá. Para fechar, eu quero que vocês pensem numa mensagem que você daria para sua criança agora. Se você tivesse que olhar para sua criança lá atrás, na década de 80, o que vocês falariam para ela? Vai dar tudo certo. Sim. Seja fiel a você. Seja fiel a você. Seja fiel a você. Vai indo. Vai. Não sei o que eu dizia. O que eu falaria pra minha criança, gente? Eu dizia assim, pô, você vai ser uma pessoa espetacular. E você se vê pessoa espetacular? Eu me vejo. É? Com todos os meus remendos, mas eu sei ver muito o meu lado espetacular. Graças a mim, né? É verdade. Ah, você. É verdade, é Ninguém você. mais. Eu já não via, tá? É. Mas de uns 7 anos pra cá, quando Saturno passou ali bem pertinho, Saturno me ensinou. E você? Eu falaria, menino, não precisa de tanto. Quem diria, né? Você conseguiu. Que bonitinho, Alisson. Não precisa de tanto o quê? Tanto Tanto dinheiro? drama, Tanto drama. tanto drama, tanta dependência, tanta autocrítica. Tá Interessante. esse mão hoje. É isso aí. E você? O Rômulo não falou, escapou, ele até brilhou não ali. falou, desculpa. Não, eu Ele cantei aqui, só É, que brinquei. você- ele cantou, né? Mas o que você diria? Vai dar tudo certo? Você- Não, sei lá. É porque eu acho que tem que ser alguma coisa relacionada com a nossa criança, né? Porque quando eu era criança, eu me achava o cocô do cavalo do bandido. Sempre achei. Sempre achei. Até a adolescênciazinha, eu não sabia o que era autoestima. Aham. Depois é que eu fui entender o que é autoestima. Isso é de comer? O que é isso? É. Isso é de Não vestir? sabia. O que é? Não. E pior que tinha coleguinhas, né? Tinha coleguinhas que se via. Meu irmão mesmo. Meu irmão era todo seguro de si. Entende? Eu ficava assim, sabe? Olhando umas pessoas. Como? Eu olhava e falava assim, gente, como é que essa pessoa consegue ter tanta segurança? Não era assim que eu falava, né? Pensava. Mas era algo que me incomodava. É. Eu via como arrogância. Né? Quando era adolescente, principalmente, né? Eu via muito como arrogância, né? Pessoa arrogante e tal, mas não era, né? Às vezes é uma pessoa muito segura de si. Eu não conseguia me ver nesse lugar, então eu criticava como arrogante, né? E depois, com o tempo, eu fui trabalhando essa questão, fui observando, fui estudando, né? Quando a gente faz faculdade de pedagogia, a gente começa a estudar sobre criança, sobre adolescente.
Aí eu comecei a também me refletir sobre isso. Mas de 7, 8 anos para cá, depois que eu fui fazendo essa caminhada terapêutica espiritual, eu fui começando a ver isso com mais firmeza. Mas eu culpei meus pais, tendo conhecimento. No conhecimento Eu já culpei também. Eu culpei meu pai e minha mãe, sempre falava com eles em exercícios, por que vocês não me deram mais autoestima? Por que não me deram mais? Porque vocês não percebiam isso, né? Vocês não percebiam. Nossa, eu tinha uma raiva deles no caminho do autoconhecimento por eles não ter me dado autoestima. Eu acho que faz parte da caminhada, né? Você sente primeiro raiva e depois vem a compreensão. A gente já falou de autoestima aqui? Não. Gente, porque podia falar, porque autoestima é tudo na vida. É verdade. Uma pessoa que não tinha nenhuma, e hoje, né, tenho bastante. Mas autoestima, eu ouvi uma vez Leandro Carnal falando sobre autoestima, e eu sempre tive esse pensamento igual o dele, e só pra gente finalizar, falando de autoestima, porque pra você se estimar, você tem que ter feito alguma coisa. Não dá pra se estimar sem ter feito nada, porque senão é de fato arrogância, né? Estima, a gente vai estimar alguma coisa que a gente fez. Eu estimo uma construção de algo, eu estimo uma situação, né? Toda estima, ela precisa ser a partir de uma atitude, de algo feito. E aí eu valido, eu estimo aquilo que eu construí. Pode ser em cima do ser também, né? Em cima do ser, exato. Mas Às assim, vezes eu não fiz tanta coisa que na minha visão... É isso que eu ia falar, importante. isso é meio perigoso, porque o que é esse fazer? Mas Eu acho que é o ser. Não, mas o fazer Eu acho que o fazer tá é nesse importante, lugar, mas o fazer Até é um nesse fazer interno. Entendi. Eu fiz algo pra mim, Entendi. de Que mim, seja, entende? O meu caso, uma baixa autoestima lixo, e hoje tem uma autoestima. Exato. Eu Sim, fiz sim. algo. Então você fez algo, Entendi. você construiu algo, Entendi. uma nova visão de si é um fazer. Se você não faz E aí nada, você né? pode se estimar a partir disso que você fez por si. Então, se eu nunca fiz nada e eu tenho autoestima, eu sou arrogante e tô com uma deturpação de imagem. Não fiz nada nem pelos outros, nem por mim, tô estimando o quê? Só porque eu sou bonito? Isso não é estima. Isso é arrogância. Prepotência. Prepotência. Que não é potência. Que não é potência. Autoestima é potência. Exatamente. Isso é Então, prepotência. pra potência existir e pra você estimar você precisa ter um ponto de partida. Então, faz sentido você só se estimar a partir que começa a fazer algo, né, consigo. Isso é daí que vem a autoestima. Porque senão é a prepotência. E, sei lá, pra minha criança, se eu fosse falar, eu acho que seria nesse lugar, né, de que acho que se transformou em um homem, assim, não vou falar sábio, porque não acho que eu seja, mas educado, culto, sabe? Acho que eu rompi barreiras e era a minha maior dificuldade na minha infância. Romper com aquele caos que eu vivia. Muito bem. E vocês aí de casa? Como é que vocês se relacionam com a criança interior de vocês? Lembrando que a gente tem essa referência da nossa infância, né? Como essa criança interior foi construída. E aí, ela tá bonitinha? Ela tá escondida? Como é que tá? Tá com muita dor? Por que vocês estão me olhando com essa cara? Não. Ele tá cheirando o microfone. Eu não tô cheirando, eu tô batendo com o nariz aqui só, menino. Quem falou que eu tô eles cheirando estão muito alguma desatentos coisa? São as hoje, crianças. Eu só tô encostando. É isso, minha gente. As crianças estão aqui querendo terminar mais um episódio do nosso... Doce. A vida é um doce, vida é mel. Respira aí. Vai!